Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quarta aula do nosso primeiro módulo do curso A Fé Explicada, baseado nesta bela obra do Padre Léo Trezzi, A Fé Explicada. Estamos aqui no capítulo 3º. Bom, para acompanhar esse curso, é importante ressaltar isso, né? É muito importante que você leia o livro A Fé Explicada. As aulas aqui, elas não são a reprodução totalmente fidedigna do que está aqui nos capítulos do livro, mas são um esclarecimento, complemento, se é que se pode dizer assim, né? Daquilo que está aqui no livro A Fé Explicada. Mas é muito importante que se leia. É uma obra de fácil inteligibilidade, fácil acesso e muitíssimo esclarecedora. Para mim foi muito importante na minha fé, formou a minha fé, deu as bases para que depois meu conhecimento na fé crescesse durante o estudo teológico, né? Então, tenho certeza que vai ser muito importante para você também. Pois bem, nós chegamos aqui neste terceiro capítulo, a unidade e a trindade de Deus. Como é que Deus revelou-se como uno e trino? Assim como para uma criança, os pais ensinam pedagogicamente, paulatinamente, aquilo que ela deve saber, conforme a idade daquela criança. Assim foi com o povo de Deus. Deus foi preparando o povo, se revelando ao povo, preparando aquele povo para a plenitude da revelação em Cristo, até que aquele povo ficasse maduro o suficiente para conhecer que Deus é uno e trino. Então, nós lemos aqui no parágrafo 262, também no 263, no resumo aqui desta parte sobre a Santíssima Trindade, do Catecismo da Igreja Católica, como foi que a Santíssima Trindade se revelou. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, que ele é no Pai e com o Pai, o mesmo Deus único. A missão do Espírito Santo, por sua vez, enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho de junto do Pai, revela que o Espírito é com eles o mesmo Deus único, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Pois bem, é assim que Deus se revelou. Deus se revelou se dando a nós. Foi na encarnação do Filho que nós conhecemos propriamente que Deus é Pai. E foi quando o Espírito Santo foi derramado que nós conhecemos o mistério da Santíssima Trindade, que permanece sendo mistério. Veja, o fato de nós sabermos que Deus é uno e trino não significa que nós tenhamos total conhecimento de como é que acontece essa unidade e trindade de Deus. O que nós sabemos é que Ele é, e este é o mistério central da nossa fé. Aqui, na página 27 da Fé Explicada, é citado o parágrafo 234 do Catecismo, que quero abrir aqui com vocês para que nós leiamos aqui o parágrafo completo. Aqui na Fé Explicada não tem o parágrafo completo.
O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo, ou seja, é onde nós compreendemos quem é Deus em si mesmo. Quando nós falamos tantas outras coisas de Deus, nós falamos um pouco por analogia como é que Deus age em favor de nós, ou seja, fora de si. Mas quando nós falamos da Santíssima Trindade, nós estamos falando de Deus em si. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. E veja aqui, isso aqui é muito importante. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Existe uma hierarquia das verdades da fé cristã. E o ponto mais alto desta hierarquia é o mistério e o dogma da Santíssima Trindade. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Eu quero, para nós compreendermos bem o que é que nós cremos como católicos sobre a Santíssima Trindade, tomar aqui um texto do século IV depois de Cristo, do século IV da era cristã, e que é uma profissão de fé, um símbolo da fé riquíssimo, conhecido como quicunque em latim, ou seja, essas são as primeiras palavras em latim do credo. É o credo conhecido como credo de Santo Atanásio, é atribuído a Santo Atanásio. E eu vou ler aqui um trecho dele com vocês. Porque nós não podemos simplesmente contar aquela história de Santo Agostinho, do menino na praia, sabe? Que o menino tentava trazer a água do mar para a areia e não conseguia, e assim compreender o mistério da Santíssima Trindade e parar por aí. Se fosse assim, não precisaríamos ter essa aula. Nós precisamos compreender aquilo que Deus quis revelar. Nós não temos, de fato, compreensão de todo o mistério, mas nós temos o que o Senhor revelou. E tudo que o Senhor nos revelou, como já foi dito aqui no curso, é útil para a nossa salvação. Então é importante que nós queiramos compreender esta porção do mistério que nos foi revelada. Então, por isso, eu leio aqui este credo. A fé católica consiste em adorar um só Deus em três pessoas, e três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas, nem separar a substância. Porque uma só é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual à glória e coeterna à majestade. O que significa três pessoas em um só Deus, um único ser? Significa que a essência permanece a mesma. Não existe a essência do ser do Pai, a essência do ser do Filho, a essência do ser do Espírito Santo. Desde toda a eternidade é um único ser, uma única substância. Então, como é que podem ser três pessoas? Nós poderíamos dizer ainda uma única natureza. Ora, se nós estamos 4 ou 5 pessoas conversando numa sala, nós temos ali 4 ou 5 naturezas diferentes. São 4 ou 5 seres diferentes, distintos entre si. A existência minha e tua é completamente independente uma da outra. Um pode morrer e o outro permanecer vivo. Em Deus, em que consiste essa separação das pessoas? Aqui, o padre Léo XIII esclarece muito bem que essa distinção é uma distinção de
relações. O que distingue o Pai, o Filho e o Espírito é a relação de paternidade, de filiação e de expiração, que ambos têm um para com o outro. O que distingue o Pai do Filho e do Espírito, o Filho do Pai e do Espírito e o Espírito do Pai e do Filho, não é o ser de cada um deles, porque os três têm o mesmo ser, mas é a relação que um tem com o outro, dentro deste mesmo ser. Continuemos aqui. Ainda nesse credo atanasiano, quicunque. Qual como o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. Isso aqui, este artigo 8º aqui deste credo, nos esclarece que não houve um momento em que havia o Pai e depois surgiu o Filho e depois o Espírito. Não. As três pessoas são incriadas, não foram criadas em algum momento. Existem desde toda a eternidade. O Pai não é o criador do Filho. Como nós rezamos no credo niceno-constantinopolitano, aquele credo grande que a gente reza na missa, o Filho é gerado, não criado. Gerado significa que ele vem desde toda a eternidade do ser do Pai. Mas não houve um momento em que isso aconteceu. Veja, Pai e Filho, e isso acontece inclusive nesse mundo, nascem concomitantemente. Se não existe o Filho, não existe o Pai. O teu pai nasceu enquanto pai quando você nasceu. Quando você foi concebido. Antes disso, ele não era pai. Assim, em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito existem, mesmo que o Filho seja gerado do Pai e o Espírito Santo seja gerado do Pai e do Filho, ou seja, provenha do Pai e do Filho, melhor dizendo, seja expirado do Pai e do Filho. Os três existem desde toda a eternidade e são incriados. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, e contudo não são três eternos, mas um só eterno. Assim como não são três incriados, nem três imensos, mas um só incriado e um só imenso. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. Ou seja, não existe distinção de poder entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E contudo, não são três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e contudo não são três deuses, mas um só Deus. Do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor, e contudo não são três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor. Do mesmo modo, a religião católica nos proíbe dizer que são três deuses ou senhores. O Pai não foi feito, nem gerado, nem criado por ninguém. O Filho procede do Pai. Não foi feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado. A palavra gerado não é apropriada ao Espírito Santo, mas procede do Pai e do Filho. Não há, pois, senão um só Pai e não três pais. Um só Filho e não três filhos. E um só Espírito e não três Espíritos Santos. E nesta Trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor. Mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. De sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Isto aqui é maravilhoso. Nós adoramos o Deus Uno. Adoramos a Santíssima Trindade. E assim nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
e nós adoramos o Pai, adoramos o Filho e adoramos o Espírito. E podemos nos dirigir em adoração a essas pessoas especificamente, e assim nós adoramos a Trindade inteira. Quem, pois, quiser salvar-se, deve pensar assim a respeito da Trindade. Se ainda permanece difícil, como é que podem ser 3 pessoas em um só Deus? Aqui, para explicitar como é que acontece essa relação, o Padre Léo Trezzi dá um exemplo, uma imagem concreta, que seria a imagem de cada um de nós se olhando no espelho. Ou seja, eu me conheço por este espelho. Eu vejo aquela imagem que sou eu mesmo. Mas é uma imagem que é gerada a partir de mim. E ele diz então, imagina que esta imagem sai daquele espelho e toma vida. E ela permanece tendo a tua mesma essência. Mas ela se relaciona com você como um filho gerado a partir de você. Assim seria a relação entre o pai e o filho. Isso que é a geração do pai pelo filho. Significa que o filho recebe o ser do pai. Então, quando você se contempla nessa imagem, você se ama. E esta mesma imagem, que também tem inteligência, vontade, enfim, também o ama como pai. E este amor entre os dois, que está dentro de você, ou seja, vem do seu ser, também é você mesmo. Ou seja, participa do teu próprio ser e também se toma a sua própria forma. Ou seja, provém desta relação entre você e a tua imagem, digamos assim, que veio deste espelho. Seria então o Espírito Santo que provém do Pai e do Filho. Existe uma outra explicação que é bastante conhecida até, que é aquela do amor, né? O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo o amor. E muitas vezes se diz que isso é Santo Agostinho quem diz. Bom, nós podemos ter ali em Santo Agostinho as premissas disso, ou enfim, as primeiras bases disto que se diz como o Pai, o amado, aliás, o Pai o que ama, o amante, né? O Filho o amado e o Espírito Santo o amor. Mas ele não diz isso com essas palavras, sabe? Quem diz isso, na verdade, é uma outra figura muito importante na história da igreja, que é Ricardo de São Vítor. O que Santo Agostinho diz, e isso é muito bonito o que Santo Agostinho diz. A principal analogia de Santo Agostinho para a Trindade é uma analogia com a nossa própria alma. Ele diz, se nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é Trindade, é necessário que também em nós haja algo de trinitário. Então ele pensa na nossa alma, e em especial na alma, aquilo que ele chama de mens em latim. A gente pode traduzir livremente aqui como o nosso espírito, né? A nossa mente, digamos. Mas essa mens, ela é dotada de memória, inteligência e vontade. Essas 3 faculdades da alma, como nós chamamos. Que são a única e mesma mens. Mas se distinguem entre si ao mesmo tempo. Então ele faz essa analogia ali e dá as características da memória, inteligência e vontade e coloca a memória, inteligência e vontade como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ricardo de São Vítor, por sua vez, e aqui eu também quero ler
este trecho que é muito belo de Ricardo de São Vítor. E aqui nós vamos compreender ainda melhor as relações da Trindade. Aprendamos que naquela suma bondade e perfeição que é Deus, encontra-se toda a plenitude e perfeição do bem. Ele é a bondade. Ora, onde há toda a plenitude do bem, não pode faltar a verdadeira e suma caridade. Deus é caridade, Deus é amor. Nada é melhor do que a caridade. Nada mais perfeito do que a caridade. Ou seja, o amor é o que Deus é. Ninguém, porém, é dito possuir caridade por causa do amor próprio e de si mesmo. Para que possa haver caridade, é necessário que o amor se estenda a um outro. A caridade é o amor que se doa. Portanto, para que Deus seja caridade, é necessário que ele não seja solitário. É necessário que ele seja comunhão. Onde, portanto, não há pluralidade de pessoas, não pode haver caridade. O mesmo pode se deduzir não apenas da plenitude da bondade, como também da plenitude da felicidade. Olha que coisa bonita. Interrogue cada um a sua consciência e sem dúvida e sem contradição encontrará que, assim como nada há melhor do que a caridade, assim também nada há mais pleno de felicidade do que a caridade. É na caridade que nós encontramos a felicidade, que o nosso espírito encontra a felicidade. A felicidade é maior quando é feita comunhão. Para que haja, porém, suma caridade no sumo bem, é necessário que não falte a quem possa ser oferecida a caridade ou de quem possa ser recebida. É próprio do amor querer ser muito amado por aquele a quem muito se ama. Veja, aquele que ama também quer ser amado por aquele que ama. Não pode existir um amor feliz se não é mútuo. E aqui pensemos já no pai e no filho. O pai, quando se ama, ele se ama em uma outra pessoa, porque é caridade, é amor que se doa. E ao mesmo tempo, esse amor recebido é perfeito, então também volta como amor. Não pode existir um amor feliz se não é mútuo. Se naquela verdadeira dignidade somente existisse uma pessoa, não teria a quem oferecer o sumo amor, nem de quem receber o sumo amor. Na suma felicidade, portanto, não pode faltar o amor mútuo. E a perfeição da suma e verdadeira felicidade não pode subsistir sem a pluralidade das pessoas. Ora, então, o Pai conhece a si mesmo e ama a si mesmo. E este a quem o Pai conhece e ama é o Filho, que provém do amor, do ser do Pai. O Filho olha o Pai de quem ele é gerado e o ama também. E em Deus não existe nada que seja acidente, tudo é substância, ou seja, não existe nada que seja uma parte de Deus. Este amor de Deus, portanto, por si mesmo, entre o Pai e o Filho, também é Deus e é o Espírito Santo. O Pai é o amante, o Filho é o amado que também ama o Pai, que portanto também é amado pelo Filho, e o Espírito Santo é o amor que procede de ambos. Em João 8, 27, nós encontramos uma passagem, um dito de Jesus, em que fica muitíssimo claro, dentre tantos outros que há, como o Filho encarnado é aquele que é, que nós vimos na sarça ardente. Aqui o Senhor diz: quando tiverdes elevado o Filho do Homem,
então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. Ou seja, ele é aquele que é desde sempre e para sempre junto do Pai. E tudo ouviu do Pai, ou seja, recebeu o próprio ser do Pai. E é isso que ele nos revela. E do Pai ele envia o Espírito. Em João, capítulo 14, versículo 16, nós ouvimos: E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Aqui nós entramos, portanto, na Santíssima Trindade revelada para nós. Até aqui nós falávamos da Santíssima Trindade em si. Agora nós estamos falando das 3 pessoas da Santíssima Trindade que se relacionam não somente entre si, mas conosco. Geralmente é comum que se utilize esta apropriação que é colocada aqui na página 30 do livro do Léo XIII. Deus Pai é o Criador. Deus Filho é o Redentor. Deus Espírito Santo é o Santificador. No entanto, estas aqui são missões, digamos, apropriadas a cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos criaram. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos remiram. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, nos santifica. No entanto, é apropriado ao Pai o criar, o transmitir o ser. Por isso, nós falamos do Pai como aquele que cria. É apropriado ao Filho a redenção porque somente o Filho se encarnou. Isso não é somente apropriado, mas é próprio do Filho. Ou seja, somente o Filho se fez homem. E é apropriado ao Espírito a santificação, porque o Espírito se derramou. E o Espírito Santo é o amor que nos santifica. Meus irmãos, pode parecer que este conhecimento da Santíssima Trindade é um conhecimento etéreo que serve simplesmente para fazer sair fumaça do nosso cérebro. Ou para algo que a gente tem que fazer aquelas dinâmicas, né? Por exemplo, de acender as velas e unir as 3 chamas em uma só para tentar compreender alguma coisa por imagens. Mas não é só isso. Deus se revelou como Trindade para nós porque Ele deseja se relacionar como Trindade para nós. Neste final dessa aula, eu quero ler também para vocês agora, mas em oração, e convidar você a se colocar em oração com isso. Um texto belíssimo que é uma oração de Santa Elizabeth da Trindade, a Santíssima Trindade. E aqui nós aprendemos algo que, às vezes, nós católicos, e sobretudo nós católicos que temos alguma relação com a renovação carismática, a gente se esquece. Que a gente não adora somente a Jesus na Eucaristia. A gente não fala somente com Jesus. A gente fala com a Santíssima Trindade. Temos que nos lembrar de falar com o Pai, de adorar o Pai. Aliás, é assim que a igreja ora na liturgia. Na liturgia nós oramos ao Pai pelo Filho na força do Espírito. Veja só o que nós rezamos com Santa Elizabeth da Trindade. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer inteiramente de mim, para estabelecer-me em vós, imóvel e pacífica, como se minha alma já estivera na eternidade. Que nada me possa perturbar a paz, nem arrancar-me de vós, ó meu imutável,
mas que cada minuto me transporte para mais profundamente em vosso mistério. Pacificai minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa querida morada e o lugar de vosso repouso. Que eu não vos deixe jamais só, mas fique toda inteira convosco, toda atenta em minha fé, em atitude de adoração e entregue inteiramente à vossa ação criadora. Ó meu Cristo amado, crucificado por amor, quanto desejaria ser uma esposa para vosso coração, quanto desejaria cobrir-vos de glória, quanto desejaria amar-vos até morrer. Mas sinto minha impotência e por isso peço-vos, revesti-me de vós mesmo. Identificai minha alma com todos os movimentos da vossa. Submergi-me, penetrai-me, substituí-vos a mim, a fim de que minha vida não seja senão uma irradiação da vossa. Vinde a mim como adorador, como reparador, como salvador. Ó Verbo eterno, palavra de meu Deus, quero passar minha vida a escutar-vos, quero ser inteiramente dócil para aprender tudo de vós. E depois, através de todas as noites, de todos os vácuos, de todas as impotências, quero ter sempre os olhos fitos em vós e ficar sob vossa grande luz. Ó meu astro querido, fascinai-me a fim de que eu não possa mais sair dos vossos raios. Ó fogo devorador, espírito de amor, vinde a mim para que em mim se opere uma como encarnação do Verbo, que eu seja para ele uma humanidade de acréscimo na qual ele renove o seu mistério. E vós, ó Pai, inclinai-vos sobre vossa pobre criatura, cobri-a com vossa sombra, vede nela somente o vosso bem amado, no qual pusestes todas as vossas complacências. Ó meus três, meu tudo, minha beatitude, solidão infinita, imensidade em que me perco, eu me entrego a vós qual uma presa. Sepultai-vos em mim, para que eu me sepulte em vós, na esperança de ir contemplar em vossa luz o abismo de vossa grandeza. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.